Imagine um jogo de futebol e o seu time está ganhando e do nada você resolve trocar do time que está ganhando e pular para o lado que está perdendo. É isso que as pessoas estão fazendo quando eles deixam de ouvir a voz do Espírito Santo, quando eles deixam a fé, apostatarão da fé, e eles pulam para o lado dos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Primeiro Timóteo 4, vamos ler de versos 1 a 8, depois orar. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Bendito Senhor, obrigado, Pai, que podemos estar aqui na Tua presença, com a Tua palavra nas nossas mãos, com a presença do Teu Espírito Santo, querendo tratar os nossos corações. Ah, Senhor, renova as nossas mentes. Renova, Pai, os nossos corações. Renova, Senhor, o nosso entendimento. Abre os nossos corações, Pai. Tu és a nossa única esperança, nossa única salvação. Queremos Te adorar, queremos crescer em piedade para a Tua glória e honra. Ajuda-me neste momento. Senhor, eu sou fraco. Eu não tenho palavras, mas vem Espírito Santo sobre mim, opera aqui em nós, Pai, poderosamente, para a Tua glória e honra. Amém. Em nome de Jesus. A Bíblia começa, ou o capítulo começa aqui em verso 1, dizendo, mas o Espírito expressamente diz. O Espírito Santo está querendo falar. E não apenas falar de uma forma passiva, de uma forma tranquila. Mas está querendo falar algo. Está querendo dizer algo expressamente. 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, o Espírito quer falar com a igreja. E o Espírito Santo, ao passar dos séculos, desde a criação do homem, tem tentado falar, tem tentado conversar, tem tentado convencer, tem tentado influenciar o homem. Quando Deus ele vai tirar os filhos do Egito, eles resistem ao Espírito Santo. Quando chega no monte lá, onde Deus dá a lei pela Moisés, eles resistem e fazem um bezerro de ouro. Quando Deus manda profetas, aliás, antes disso, quando eles chegam para a terra prometida,
resistem de novo o Espírito Santo e tem que ficar 40 anos no deserto. E depois Deus tem que mandar profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, Oséias e um monte de homens registrados e não registrados para falar através do Espírito Santo com o seu povo e seu povo sempre resistindo. Não é que o Espírito Santo não fala. O Espírito Santo fala. O problema é que o homem ele vai fechar os ouvidos, ele vai resistir, ele não quer ouvir. Imagine alguém de importância na rua e pessoas vindo conversar com ele, querendo falar com ele, e a esposa também tentando chegar para ele para conversar com ele, mas ele ignora sua esposa. Ou alguém de importância que precisa conversar com ele, ele ignora, ele não dá ouvidos. Mas as pessoas, eles têm acesso, eles estão conversando e falando. Mas a pessoa que deveria ser mais importante na vida dele, não está conseguindo conversar com ele. Não é isso o que fazemos quando o Espírito Santo quer dizer, quer falar, e nós não vimos. Nós fechamos, viramos o rosto e damos os nossos ouvidos para outras coisas. E eu espero que o Consolador seja bem-vindo no seu coração nesta noite. Eu espero que a voz dele seja recebido no seu coração agora. Eu espero e eu creio e eu sei que ele vai querer falar conosco nesta noite, através da sua palavra. E a minha desejo profunda é que nós não fechamos os nossos ouvidos, mas que nós abrimos, nós prestamos atenção, porque é o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. A questão, meus irmãos, não é se o Espírito Santo vai falar ou não. Vai falar. A questão é o que você vai fazer, porque o Espírito Santo não desiste. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo recusado, volta de novo, tenta de novo, busca dizer mais uma vez, enquanto a vida. Não brinca. O Espírito Santo não brinca. Quer sua atenção. Será que você conhece essa voz? Será, meus queridos irmãos, será que essa voz já penetrou o seu coração? Será que já foi lá no fundo da sua alma e tratou coisas lá dentro, trazendo correção, trazendo coragem, trazendo ânimo, trazendo purificação, trazendo a vida de Cristo na sua vida? Você conhece essa voz? Ou essa voz é uma voz de um não conhecido? Ou a voz de um vizinho que de vez em quando você escuta? De vez em quando você fala, oi, o que você quer falar? Bate um papo e depois segue a sua vida. Ou será que você tem intimidade com a voz do Espírito Santo? Porque hoje quer falar. Diz que o Espírito Santo expressamente diz. Você está ouvindo? Porque você pode resistir e dar ouvidos, como ele diz. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em vez de dar seus ouvidos para Deus, para o Espírito Santo, para a palavra, eles estão dando seus ouvidos a espíritos enganadores. Ele diz que nos últimos tempos, agora, se você não concorda comigo que estamos nos últimos tempos, você deve viver numa caverna. Você não é daqui. Porque estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nos tempos em que estamos vivendo,
apostatarão alguns da fé. Deixa eu te perguntar, você conhece alguém que era cristão e agora não é? Que era zeloso, que foi batizado, que diz ter recebido o Espírito Santo, que lia a palavra, que falava, pregava, não sei o quê, e desviou. Quando você foi reparar e ver a vida da pessoa, não estava mais nos caminhos do Senhor, tinha desviado. Como ele diz em capítulo 1, o Himeneu e Alexandre tinham desviados, não eram mais da fé. Com certeza você conhece alguns que desviaram da fé. E essa palavra apostatarão significa, no grego, é a palavra aphistaimi. Significa, ou tem a ideia de você deixar ou abandonar algo firme. Você estava num lugar seguro, num lugar bom, e você abandonou aquilo. Imagine um jogo de futebol e o seu time está ganhando e do nada você resolve trocar do time que está ganhando e pular para o lado que está perdendo. É isso que as pessoas estão fazendo quando eles deixam de ouvir a voz do Espírito Santo, quando eles deixam a fé, apostatarão da fé, e eles pulam para o lado dos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Imagine, pega lá o Neymar, por exemplo, o Cristiano, algum desses famosos jogadores. Está lá no Copa Mundial e está ganhando. E ele pensa de deixar o time, seu time, que está ganhando, e ir para o outro lado. Que sentido tem isso? Não tem sentido nenhum. Mas é o que essas pessoas estão fazendo. Hebreus 12, 16 vai deixar uma alerta para nós, pegando a vida do Esaú, diz, e ninguém seja fornicador ou profana, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Não tinha dúvida que Esaú ia receber o seu direito. Não ia receber a maior parte dos bens. Não tinha dúvida disso. Mas na sua fraqueza, na sua loucura, no seu desvio, ele vendeu por uma refeição. E nunca mais recebeu de volta. E essas pessoas, eles estão apostatando da fé, dando os seus ouvidos como Sansão deu os seus ouvidos a Dalila. Essas pessoas dão os seus ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabia que Satanás ele tem uma doutrina? Doutrina significa ensinamento. Satanás ele tem uma escola. Uma universidade, na verdade várias, com várias salas, com várias salas onde várias doutrinas são ensinadas. E aqui ele vai tratar de uma dessas doutrinas, mas ali está a doutrina do ateísmo, por exemplo. Uma doutrina que nem os próprios demônios acreditam, porque eles acreditam e tremem. Mas o diabo, ele convence as pessoas a acreditar que não existe um Deus. Ali é outra sala, a sala das filosofias do mundo. Ali é outra sala das perversões sexuais. Ali é outra sala de não sei o quê. E várias doutrinas que ele vai ensinando. E versículo 2 vai mostrar que ele usa a hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha só, o homem ele está sendo a caixa de som pelas doutrinas dos demônios. Imagine um demônio com um microfone na mão e um fio passando para a pessoa
e a pessoa falando essas doutrinas, como se fossem dela. Mas, faz uma investigação, você vê que é doutrina de demônio. O que aquela pessoa está ensinando vem do inferno. Nasceu lá com o diabo. E esses homens falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência. Até agora ficou difícil assim de entender, mas Paulo, o que de fato isso se trata? No versículo 3, ele revela duas características do que está acontecendo. Proibindo o casamento, primeiro. Segundo, ordenando a abstinência dos alimentos. Olha como o diabo funciona. Não foi o diabo que lá no Jardim de Éden chegou para Eva e disse: Deus, ele de fato disse que você não pode comer? Vocês podem comer. Agora o mesmo diabo, ele chega e diz: vocês não podem comer. Não, isso aí, seja religioso, seja bonzinho, seja educado. Não come isso não. Deus disse que você pode casar? Não precisa de casar. E o interessante, ou mais do que interessante, é importante notar que casamento Deus deu para o bem do homem. A alegria do casamento, o gozo do casamento é algo que Deus deu. A alegria de você comer a comida, você suou o dia todo, trabalhou, está cansado e você chega em casa e está lá arroz, feijão, uma linguiça, um frango, carne de porco, um bife, não sei o que lá, e você come aquilo com alegria. Foi assim que Deus fez o homem. Não há nada errado com isso. Não estou dizendo que você precisa ser comilão. Não. Não estou dizendo que você nunca vai jejuar. Mas seu corpo foi feito para comer. E para gozar naquilo que Deus, da bondade do coração dele, providenciou. Naquilo que ele deu. O casamento foi ordenado por Deus para reproduzir e encher a terra. Se casa e o corpo do marido é da sua mulher e o corpo da mulher é do seu marido. Você vira aí. Quantas vezes quiser, pode fazer. Não haja uma negação. Não haja qual que é a palavra? Uma proibição de relações sexuais. Faça quando quiser. Não tem problema. Mas o diabo, ele chega aqui, não pode casar, não pode fazer, não pode comer. O que? Os alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura, nenhum isento, toda a criatura de Deus é boa. Ora, se eu chegar e falar, essa criatura aqui que nós comemos é mau, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Eu estou dizendo que Deus não sabe o melhor. Isso ali é mau. Só que Deus diz que toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Nem isso, nem aquilo. Nada que podemos rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meu irmão, come tudo com gratidão. Tudo que estiver na sua frente. Linguiça, carne de porco, carne de frango, boi, o que você quiser comer, come à vontade, sem ser comilão. Come à vontade,
dando graças a Deus. Por que nós oramos antes da refeição? Por causa disso aqui. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Lembra que Jesus, quando ele foi quebrar o pão e dar para a multidão, primeiro ele levantou os olhos para o céu, o pão, ele agradeceu a Deus. O momento de orar antes da comida, antes da refeição, não é momento de você orar pela salvação do mundo. Não é momento de você ressuscitar os mortos. Não é momento de você virar o hospital de cabeça para baixo e tirar o povo das suas camas. Não é momento de você orar pelas almas perdidas. Não, é momento de você agradecer a Deus. Orar pelas almas precisa sim. Você faz isso lá no seu quarto. Mas na hora do almoço, é uma oração para agradecer a Deus pela comida, pela santificação, porque pela oração é santificada. Agora eu te faço uma questão interessante, uma pergunta interessante. Quem hoje... Tinha alguns grupos lá naquela época de Paulo que estavam ensinando essas coisas, e Paulo está alertando Timóteo contra eles. Mas e hoje em dia? Será que isso existe? Será que isso tem alguma aplicação? E eu trouxe aqui alguns trechos que eu achei em alguns escritos de algumas pessoas, que eu vou ler para vocês e deixar vocês julgarem. Vou ler aqui um trecho que eu achei de um livro. Depois eu vou contar quem escreveu. Mas o autor diz, uma pessoa, tá? Não é hora de todos dispensar alimentos de carne? Vírgula. Pergunta. Como podem aqueles que buscam se tornar puros, refinados e santos? Olha a linguagem. Aqueles que buscam tornar puros, como que esses podem, para que possam ter a companhia de anjos celestiais, como que esses podem continuar a usar como alimento qualquer coisa que tenha um efeito tão prejudicial à alma e ao corpo? Ou seja, o que você come tem um efeito mal na sua alma. Como podem tirar a vida das criaturas de Deus para que possam consumir a carne como um luxo? Que eles, em vez disso, voltam à comida saudável e deliciosa dada ao homem no começo, e eles mesmos pratiquem e ensinem seus filhos a praticar a misericórdia para com as criaturas mudas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Olha que linguagem santa. Foi escrito por uma mulher chamada Ellen White. No livro O Ministério da Cura, capítulo 24, o último parágrafo. E nesse livro, pelo que eu vi, eu não li de capa a capa, mas pelo que eu vi, ela vai tratar o ministério da cura baseada nos alimentos. Ela não vai falar, coloca as mãos sobre os enfermos como Cristo e serão curados. Ela fala que toda a consequência das doenças que a gente vê no mundo é por causa daquilo que colocamos na boca. Não, Ellen White. Os problemas de saúde no mundo não são por causa das comidas, são por causa do pecado. Mas ela vai jogar a culpa e dizer que a cura está na alimentação e por isso proibimos, abstinemos. Como ele fala aqui, a abstinência dos alimentos. Um outro parágrafo que eu achei, isso aqui não é com Ellen White, mas fala assim: bispos, presbíteros, diáconos e outros com posição no ministério devem se abster completamente de relações sexuais com suas esposas e da procriação de filhos,
se alguém desobedecer, será removido do ofício clerical. Isso foi do concílio de Elvira, 305 anos depois de Cristo, um concílio da Igreja Católica. Se você tiver uma relação sexual com tua esposa, não pode mais ser bispo ou ter um ofício clerical na igreja. Gente, que é isso? Depois, achei um outro trecho num documento chamado Código de Direito Canônico, que pelo que eu entendo é o documento atual da Igreja Católica, falando da Quaresma. Tem uma parte ali que fala sobre determinações quanto ao jejum e a abstinência. Ponto 5. O jejum e a abstinência são obrigatórios em quarta-feira de cinzas e em sexta-feira santa. Você tem que jejuar nesses dias. Você tem que abster dos alimentos nesses dias. E ainda vai dar mais detalhes. Por exemplo, o preceito da abstinência obriga os fiéis a partir dos 14 anos completos. O preceito do jejum obriga os fiéis que tenham feito 18 anos até terem completado os 59. Então você faz parte da Igreja Católica. É uma quarta-feira de cinzas. 14 a 18 anos, você tem que se abster de alguns alimentos. De 18 anos a 59 anos, você tem que fazer um jejum. Não é, se eu quiser ou não. Você tem que fazer. É a lei da Igreja Católica atual. Então nós vemos que essas coisas, por mais que parecem ser santos, são doutrinas de demônios. São legalismos que a igreja criou e formou ao passar do tempo, que violam e vão diretamente contra o que Deus deu para nós. Se alegra com a comida. Não seja um comilão e às vezes faz jejum, mas quando é hora de comer, come com alegria, com ações de graças, porque Deus fez você assim. Ele está deixando a chuva cair agora para que você come. Agora, nessa cena de engano, nessa cena de hipocrisia, de doutrinas de demônios, Paulo ele vai dar para Timóteo algumas dicas. Não adianta apenas apontar e falar, ali está errado. Agora, o que nós fazemos? Diante dessa cena de pessoas desviando da fé, de pessoas sendo enganadas, qual que é a sua resposta? Qual que é a sua responsabilidade? Porque ninguém quer ser enganado. Ninguém quer desviar da fé. O que você faz então? Então, diante dessa cena de engano, Paulo vai nos chamar a uma academia de piedade. Ele vai nos chamar a uma luta e um treinamento do músculo da piedade em versos 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, esse legalismo, doutrinas de demônios, desvio, rejeita. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa,
tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quem gostaria de entrar numa academia, frequentar uma academia, sabendo que o treino que você faz ali todo dia vai te ajudar nessa vida e na vida que vem? Toda vez que eu ando na rua, eu vejo pessoas indo para a academia. Nossa geração está doida para frequentar uma academia. Querem ser fortes, querem fazer o treinamento. E aqui nessa cena de desvio, de mentiras, de problemas, de tentação, Paulo vai chamar Timóteo a uma academia de piedade. Isso aqui não é opcional. Se você quer vencer o engano, você vai ter que frequentar essa academia. E não apenas 1, 2 ou 3 vezes, mas frequentemente. Porque quem vai para uma academia hoje e daqui a uma semana e depois de um mês e uma vez por mês, não fica forte, não fica poderoso, não consegue vencer. Por isso, academia é com frequência. Agora, o que significa isso de exercer você na piedade? De você fazer treinamento, de você suar e lutar e experimentar aquela dor nos músculos dos braços, nas pernas, de tanto correr, de tanto levantar peso. Começamos com o que a piedade não é. A piedade não é o que nós vemos em versículo 3. Abster-se de algo que Deus criou para o nosso bem. Proibir algo que Deus fez, porque Deus fez tudo. E proibir aquilo que Ele fez para o nosso bem, isso não é piedade, por mais que tenha uma aparência. Olha, eu não tomo café. Mas quem fez o café? Não é isso a piedade de você fazer regras contra a carne, contra café, contra bebidas, contra aquilo que Deus criou. Não é isso a piedade. Não pensa que, eu sou piedoso, porque eu evito tal coisa. Não, isso não é piedade. Piedade não é pagar seus dízimos e fazer ofertas especiais. Tem descrentes que dão seu dinheiro também, ajudam os pobres também, dão o seu melhor também, e não são salvos. Então o fato de eu dar o meu dízimo, de eu fazer uma oferta especial, não sei o que lá, não é piedade. Sua piedade não é baseada em quanto você sabe da Bíblia. Porque até o diabo sabe melhor do que você. Ele consegue citar versículo após versículo e ele vai para o inferno. Então o fato de eu saber desse livro de capa a capa, de trás para frente, de frente para trás, não significa que eu sou piedoso. Que eu estou me exercitando na piedade. O que é piedade então? Vamos chegar lá. O fato de você rezar ou orar muito não significa que você está andando na piedade. De acender velas, dar esmolas, fazer uma ritual religiosa, isso não significa que você está andando na piedade. De você ir ao culto, gritar aleluias, glórias a Deus, e soltar, e cantar, e se alegrar, por mais que isso é bom, isso não está errado, não significa que você é piedoso. Talvez você faz seminário, não significa que você é piedoso. Talvez você entende a Bíblia de capa a capa, não significa que você é piedoso. Entender não significa piedade.
Talvez você posta coisas sobre Deus, sobre a Bíblia, pregações tocantes nas suas redes sociais. Isso não significa que você é piedoso. Ué, o que então é a piedade? O que significa eu me exercitar na piedade? Como que eu vou fazer isso para não me enganar? A palavra piedade, resumida no original, significa reverência. Significa você ter uma relação íntima com Deus. Olha, isso te livrará de todo legalismo. Uma relação íntima com Deus. De saber quem Deus é, de saber como Ele te ama, de se aproximar a Ele, estar na presença dEle, ouvir a voz dEle, querer simplesmente estar com Ele e ter intimidade com Ele. Isso é se exercitar na piedade. A piedade, resumida, não é o que você faz, é o que você é com Deus. Deixa eu repetir, isso é muito profundo, presta atenção. A piedade não é o que você faz, mas sim quem você é com Deus. Você pode dizer, não, mas eu não tomo café, eu não como tais coisas, eu não me caso, Mas e aí, sua intimidade com Deus? Você está próximo de Deus? Você está santo como Ele é santo? Deixa o exterior para fora e o interior. Como está? Como está o interior? Por exemplo, Deus, Ele não faz amor. Ele é amor. Piedade não é algo que você faz, é algo que você é. E você precisa se exercitar nessa intimidade com Deus. Assim como um casamento precisa estar juntos, trabalhar juntos, soar juntos, lutar juntos, você tem que se exercitar nessa mesma luta para ter intimidade com Deus. Olha que coisa legal. Olha que coisa maravilhosa de você ter intimidade com o seu Criador. Assim como Deus andava no jardim com Adão e Eva, você também pode andar com Deus, estar com Deus, ter intimidade com Deus. É isso que ele está dizendo. É você crescer em piedade, você crescer em devoção para Deus, em lealdade para Deus. Não importa as coisas do mundo, não importa aquilo que eu posso ver com meus olhos e enxergar. Eu só quero Deus, eu só quero santidade, eu só quero Jesus. Só Ele pode satisfazer os interiores da minha alma. Você pergunta, mas então, como ter intimidade com Deus? Eu quero te mostrar algo em Gálatas, uma passagem bem conhecida, Gálatas 5:22. Para você crescer na piedade, para você ter intimidade com Deus, você tem que saber quem Ele é. E talvez, sabe, alguém vai fazer academia, está tudo animada, e vai lá e se dedica. E faz exercícios e tal, mas não cresce. Não cresce. Eu já tive amigo assim, que foi disciplinada. Tentou, mas não ficava forte. E eu já vi outros, em um mês, estava assim fraquinho, e depois de um mês já está assim grandão, forte, e todo mundo, o que é isso? Talvez nós nos exercitamos muito na piedade, buscamos, clamamos, queremos, mas nós não nos
fortalecemos por causa do que eu vou mostrar agora. Você quer intimidade com Deus. E aqui ele está falando do fruto do Espírito, não é falando do fruto do Espírito Santo. Ele está descrevendo quem Deus é. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Mas você de fato crê nisso? A Bíblia diz que enquanto estávamos nos nossos pecados e deleites, Deus mostrou seu amor para conosco enviando seu Filho. Ele mandou seu Filho e deixou seu Filho ser crucificado e morrer antes de nós amar Ele. Esse é o amor de Deus. Você crê que Deus te ama? Não estou falando para os ímpios, porque agora você, como filho de Deus, você é adotado na família de Deus. E esse amor é uma característica de quem Deus é. Quando você chega para Deus, quando você está se exercitando na piedade, buscando a Deus, você crê que Deus te ama? Você crê que Deus te ama, filha? Você crê que Ele quer o seu melhor? Você crê que Ele está ali querendo, assim como o pai com o filho pródigo, querendo te receber, querendo conversar contigo, querendo saber como está com você? Você crê nisso? Você crê que Deus, Ele é um Deus de gozo? Porque, olha, é assim, muitas vezes a gente fala, Abba Pai, oh, nosso Pai que está no céu. Não é assim que fala o Pai Nosso? Nosso Pai que está no céu. Só que ao enxergar o nosso Pai no céu, nós enxergamos através do nosso Pai terreno, do nosso Pai que nos criou. Então talvez tivemos um pai duro, que de vez em quando ele mostrava um pouquinho de amor, e então nós chegamos a Deus pensando que, sim, Deus me ama, mas a gente ainda continua olhando para Deus com esses óculos. Será que eu posso de fato confiar em Deus? Porque meu pai aqui na terra, ele nunca me amou de fato, ele nunca me recebeu de fato, eu sempre duvidava o amor dele. Deus, será que você me ama? Sabe de uma coisa, meus amados? Presta atenção. Precisamos arrepender disso. Isso aí é falta de fé. Eu tentar fazer um Deus na minha própria imagem. Eu quebrar o primeiro mandamento de eu fazer outros deuses e não de receber o que Ele diz que Ele é amor e vai me amar sem condição se eu vier a Ele com um coração quebrantado. Mas se eu estou ali, eu sei que Deus me ama, mas será que eu posso confiar? Preciso arrepender. Isso aí não é uma atitude verdadeira. Será que eu creio que Deus é um Deus de gozo? Ora, precisamos ser sérios, precisamos. Mas Deus é um Deus de alegria. Há mais alegria no céu quando o ímpio se arrepende do que 99 salvos. Será que eu creio que Deus é um Deus de paz? Talvez meu pai aqui na terra, ou outros homens, ou líderes, pessoas de autoridade na minha vida, não são pessoas de paz. São pessoas de conflito, de briga, fala alto, bate boca, não sei o quê, e não são um Deus de paz. E eu estou ali pensando, Deus é um Deus de paz, mas será que um dia Ele vai explodir, pá, e gritar na minha cara, frustrado porque eu errei? Não. Ele é um Deus de paz, e sempre será assim. Estamos falando de intimidade com Ele, de crescer em piedade, em aproximar-nos a Ele. Será que a gente crê que Ele é um Deus de longanimidade? Talvez pessoas na minha vida perderam paciência comigo.
E eu penso, eu sei que Deus é longânimo, mas um dia Ele vai perder a paciência comigo. E daí? Eu sei que Ele é um Deus justo também, então e daí? Não, mas para com os seus filhos, Ele é um Deus de longanimidade. E sabe o que me preocupa, irmãos? Em mim, em nós, é quando Deus, Ele tem essa longanimidade para conosco, mas nós não mostramos essa longanimidade para os outros. Cuidado. Precisamos nos exercitar nessa piedade para a gente aprender a longanimidade de Deus para com os outros. Será que eu creio que Deus é um Deus benigno? Um Deus de bondade? Um Deus que, mesmo que me corrige às vezes, Ele só quer o melhor. Talvez o seu pai ou sua mãe sempre dava o que você queria. Toma, filho, é brinquedo, é doce, o que você quiser comer, o que você quiser fazer, se você quiser passear, se você quiser dormir agora, dorme enquanto quiser. Aí chegamos para Deus e Ele nos corrige. Ah, Deus... Não, Ele está fazendo isso da bondade do seu coração. Um Deus bondoso. Você crê que Deus é um Deus manso? Você crê que Deus, Ele é um Deus de temperança? Qual é a sua imagem de Deus? Se você não chega a Ele com toda a confiança que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de gozo, que Ele é um Deus de paz, etc., você precisa arrepender. Você precisa renovar o seu entendimento e saber que Ele me ama. Incondicionalmente, Ele me recebe se eu estiver com o coração contrito e quebrantado. Se eu recebi a adoção de filhos, pelo qual eu clamo, Abba, Pai. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Meus irmãos, vamos nos aproximar a Deus. Vamos nos exercitar nessa piedade. Vamos chegar a Ele sabendo que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, que Ele quer fazer em nós muito mais do que pensamos ou acreditamos. E eu diria assim, aonde você está? Será que você está ali no canto, dando ouvidos às redes sociais, aos vídeos, às coisas deste mundo? Se eu pudesse pegar você pela mão e te conduzir a Cristo, te conduzir para a presença de Deus, para você ter intimidade com com Ele, você nunca mais vai querer voltar para o mundo. Você vai experimentar a bondade dEle, o amor dEle. O legalismo você vai rejeitar, as coisas do mundo você vai rejeitar e você vai andar na presença de Deus. O Edward Bounds, que escreveu o clássico sobre o poder da oração, diz o seguinte no seu livro: intimidade com Deus não vem com contato esporádico. De vez em quando eu me chego a Deus. E aí, Deus, beleza? Legal? Como estão? Como estão as coisas ali no céu? Tudo bem? Graças a Deus, amém, glória a Deus. Até, tchau. E bora para a minha rotina. É um contato diário. Frequenta a academia da piedade. Todo dia. Buscando intimidade com Ele, confiando nele, crescendo no seu entendimento dele. E você vai ser livre do desvio. Você vai ser livre do legalismo. E haverá uma intimidade com Deus. Que o Espírito Santo possa levar essas palavras para os fundos dos nossos corações. Vamos orar.
Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, queremos nos aproximar a Ti. Queremos confessar, Pai, os nossos pecados. Talvez, Pai, seja o pecado de pensar que Tu és um Deus que de fato Tu não és. Talvez seja, Pai, o pecado de não crer que Tu de fato és um Deus de amor. Que Tu de fato és um Deus de gozo. Pai, nos perdoe. E nos leva, Pai, a uma vida de intimidade contigo. Livra-nos, Pai, da hipocrisia, das doutrinas de demônios, do legalismo. Livra-nos, Pai, do engano. Protege, Pai, as nossas almas. Protege, Pai, as almas dos nossos filhos. Daqueles que vão nos ouvir. Ah, Senhor, queremos nos exercitar em piedade. Queremos nos aproximarmos a Ti. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Queremos dizer amém. Queremos dizer sim. Queremos nos entregar de coração a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.